Estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. A semana foi gloriosa para o futebol gaúcho. Afinal, não é todos os anos em que ocorrem acessos em divisões nacionais. E esse foi muito especial. Afinal, há 8 anos era buscado. Depois de bater na trave 5 vezes, o Caxias subiu para a Série C do Brasileirão. E hoje a gente conversa com o diretor executivo do clube, Nilton Drummond. Chumbinho, esteve com a gente já no início do ano. Boa tarde, Chumbinho. Que prazer em ter você novamente aqui no programa de carrinho. Prazer é meu, Casi, de estar de novo conversando com vocês do programa do Carrinho, nesse momento importante do Caxias, na conquista do acesso à Série C, que o Caxias vem buscando há bastante tempo, e desta feita conseguiu, e eu, junto aqui trabalhando com o pessoal, consegui trazer um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, para que a gente pudesse dar esse passo importante. Que legal, e a gente conversou pela última vez em março, e você ainda não estava no Caxias. Assumiu a função diretiva no clube no mês de junho, e encarou um desafio enorme, que era a pressão da Série D, ainda mais com a trajetória que o Caxias vinha tendo, de 8 anos seguidos nesta competição, e por 5 vezes batendo na trave, caindo fora na última fase, antes de subir. Conta como foi esse início e os bastidores desta caminhada. Sem dúvida nenhuma, Casi, a Série D é um desafio. Eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Caxias, de ajustar o que exatamente eles queriam, entender o que eles queriam e conseguir demonstrar a eles que eu tinha a capacidade de me somar ao grupo já existente, ao grupo de trabalho já existente, para enfrentar esse grande desafio. Então, no início, foi muito voltado a conversas, a entender exatamente como as coisas aconteceram. Tem gente aqui que está há bastante tempo, enfrentou as dificuldades das vezes que o Caxias bateu na trave e não subiu. E com isso a gente foi conversando e foi buscando entender o que faltou, o que precisava mais, qual era o detalhe que não foi considerado, o que poderia acrescentar que não tinha nas vezes anteriores, né? E isso foi, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito bacana, porque todos contribuíram. E dentro desta contribuição de todos está a importância do Gerson Gusmão, técnico aqui do Vale dos Sinos. O Gerson é de Novo Hamburgo, ele que já tinha uma experiência em Série D, em momentos de mata-mata, pois foi campeão em 2017 pelo Operário desta competição. E fala da importância dele, Chumbinho. Qual foi o papel que preponderou para o Gerson? A importância do Gerson é de um profissional com experiência em acessos, né? Ele já havia tido um acesso pelo Operário na Série D, ele já teve um acesso para a Série C, se eu não me engano, na Aparecidense, se eu não me engano é isso. Então é importante ter um profissional com essa experiência, um profissional que conhece a competição, a forma da competição, o que define a melhor condição para um mata-mata, né, que é o que realmente, depois da fase classificatória, evidentemente, é o detalhe para se construir uma equipe com condições de vencer essa etapa, a etapa do mata-mata, e ascender. Então, a mão do Gerson, o
trabalho do Gerson e de sua comissão técnica foi fundamental para esse acesso. E falando mais especificamente do último confronto contra a Portuguesa Carioca, foi mais sofrido para o coração dos caxienses do que poderia se imaginar? Eu entendo que a torcida caxiense, né, a torcida grená, estava receosa, evidentemente que estava receosa, porque já havia passado por esse momento 3 vezes nos últimos anos, né? De chegar no último jogo do mata-mata com a possibilidade de acesso. Então, sem dúvida nenhuma, o jogo foi um jogo onde o coração bateu forte, mas também estava junto com os jogadores, estava junto na ponta da chuteira e apoiando a equipe. Foi um sofrimento, sem dúvida nenhuma, até porque a equipe da Portuguesa era uma equipe qualificada, uma equipe que demonstrou capacidade, não é por menos que chegou à fase que estava, mas nós conseguimos fazer uma boa partida, principalmente no segundo tempo, e lograr a vitória e trazer o acesso. Então, a torcida caxiense, apesar do sofrimento, apesar do coração batendo forte no peito, a torcida nos ajudou muito e nos levou a essa conquista. Sabe, Chumbinho, esta semana eu li opiniões de torcedores do Caxias nas redes sociais e eu li uma que me chamou a atenção. Eu até não me recordo o nome do torcedor que escreveu, senão eu daria os créditos aqui, em que ele diz o seguinte: o Caxias nos últimos anos bateu na trave, chegou na última fase para subir e não conseguiu. E a exemplo deste ano agora de 2023, que ele também jogou fora de casa, teve uma diferença. Ele jogava sempre a última partida contra adversários do norte, do nordeste, com outro clima, mais seco, mais quente, e o Caxias costumava sentir o segundo tempo dos jogos, a reta final das partidas, e perdia. Este ano, jogando no Rio de Janeiro, clima semelhante com o Rio Grande do Sul, isso não aconteceu. Foi o contrário, inclusive. Ele que buscou o resultado no final da partida. Não sei se tem alguma relação, se não tem, mas é uma observação que eu achei interessante. E Chumbinho, neste momento, o Caxias está em meio às semifinais da Série D, já classificado, mas ainda tem Série D, e joga diante do Ferroviário. Empatou o jogo de ida na última quinta, 1-1 em Caxias. E agora tem amanhã, lá em Fortaleza, o jogo da volta. É possível manter a mesma concentração? Sem dúvida nenhuma que porque depois que tu vence a etapa do acesso, vem a etapa da tentar buscar o título, né? Então, há uma mudança de chave, sem dúvida nenhuma que há uma mudança de chave. O que realmente atrapalhou um pouco, vamos dizer assim, foi essa mudança de data, essas datas no meio da semana, porque o campeonato inteiro foi disputado nos fins de semana. Sempre se teve a possibilidade de trabalhar a semana cheia, né? Para poder ajustar, para poder recuperar, para poder montar as estratégias com mais calma e com mais tranquilidade. Nesse momento, tendo em vista as datas marcadas para a semifinal, não se pôde fazer isso, porque nós chegamos de viagem do Rio de Janeiro na segunda-feira, tivemos a apresentação na terça, fizemos um regenerativo, um trabalho na quarta muito mais para soltar, vamos dizer assim, o corpo dos atletas, e trabalho tático, trabalho de montagem de esquema, de preparo, de estratégia para o jogo,
foi muito mais conversado, muito mais pensado, muito mais discutido do que trabalhado. Então, passa por aí a concentração. A concentração passa por todos entenderem que nesse momento agora é pensar o jogo. Relaxar, descansar o máximo possível e pensar o jogo. Essa é a forma de se manter a concentração. Não tenha dúvida, em termos de produto, eu penso que foi mal projetado essa fase final da Série D, pois estamos no mês de setembro. Ainda há 3 meses de calendário futebolístico no ano aqui no Brasil. E os clubes que estão na Série D, eles têm a Série D e, por vezes, as copinhas estaduais. Por que acelerar tanto a semifinal? Poderia ser um final de semana o jogo de ida, no outro o jogo de volta, até para as equipes que subiram curtirem mais este acesso e poderem se preparar para este grande bônus que é o título, que é ser campeão. E que legal que o Caxias está neste caminho e tomara que ele consiga amanhã o acesso à final. Estamos conversando aqui com o Nilton Drummond Chumbinho, diretor executivo do Caxias. Caxias aí que conseguiu no último final de semana o acesso para a Série C do futebol brasileiro, enfim está na Série C. E Chumbinho, em termos financeiros, há uma grande diferença da Série C para o que o Caxias ganhava e ganha ainda na Série D? Sim, há uma diferença. Há uma diferença considerável. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que saber exatamente o passo que nós vamos poder dar. Nós não podemos dar um passo maior que as nossas pernas, mas também não podemos ficar no mesmo patamar. O patamar de Série C para D é outro. Há uma exigência maior. E a gente tem essa leitura, a gente sabe que isso vai acontecer. Então temos que, no trabalho de montagem de equipe, ter isso em mente. Saber que é preciso avançar, é preciso dar um passo à frente, mas com cautela, dentro de um orçamento, para que o clube se mantenha estável como é atualmente. E neste sentido, a ideia então para 2024 é partir da base que já existe, que contribuiu para o acesso e melhorar ela? A ideia é manter o planejamento, né? Há um planejamento, o Caxias está planejado para os próximos 3 anos, tem seus objetivos e tem as suas estratégias. Nós vamos trabalhar em cima disso, em cima do que já está planejado, está dando certo. Evidentemente, talvez tenha que haver alguns ajustes, o que é natural, todo planejamento exige uma correção de rumo, né? Mas a base é o planejamento. A base é partir dessas premissas já estabelecidas para a formatação de tudo que é preciso fazer para 2024. Perfeito. E aproveitando a sua presença, quero falar contigo de 2 locais que tu tem vivências. Uma delas, muito intensa, é o Internacional. O título da Libertadores é uma possibilidade que o torcedor do Inter pode realmente acreditar? E como se administra um Brasileirão em meio a isso? Eu entendo que o Internacional cresceu durante a Copa Libertadores, a chegada de atletas experientes, atletas de seleção, atletas de Copa do Mundo, como o Rocher, o goleiro, como Ener Valencia, Charles Aranguiz voltando a jogar o seu futebol que todos conhecem. O Internacional cresceu como equipe, entendo que tem grande possibilidade de avançar e chegar à final. Eu entendo que isso é bem possível. Como administrar o brasileiro nesse meio? Da mesma forma, o Internacional, como equipe, está crescendo.
e crescendo, ele vai ter um melhor desempenho no brasileiro. Não vejo isso como dificuldade, não. Acredito que vai acontecer é exatamente isso. Um crescimento da equipe como um todo, em busca de uma classificação para a final da Libertadores e a busca do título. E no brasileiro, uma posição melhor na tabela, que hoje o Internacional não corre o risco, né, mas está lá embaixo. Está com essa dificuldade, está muito próximo à zona do rebaixamento, mas eu não acredito que o Internacional corra risco nesse sentido. Bom, e um outro tema, este já delicado, é o Santos. De passagem que eu sei que não foi para o senhor da forma que era esperada. Sinceramente, o possível primeiro rebaixamento da história do clube está se tornando um caminho inevitável? Não, eu não vejo como inevitável a questão do Santos escapar do rebaixamento. O Santos tem uma equipe qualificada, tem jogadores qualificados que podem fazer a diferença. O problema é a instabilidade interna. Esse é o maior problema. A instabilidade interna, a relação direção, jogadores, comissão técnica, muita troca, passagem de vários profissionais a todo momento. Todos ficam em dúvida, todos têm dificuldade de saber o que vai acontecer amanhã. Se o resultado for ruim, será que vai cair alguém? Esse para mim é o maior problema. Eu não acho inevitável, mas o risco existe e o risco é grande do rebaixamento do Santos. Mas entendo que a equipe tem condições, pela qualificação dos atletas, de escapar. Muito bem. Penso que conseguimos aí abordar os principais assuntos com o senhor. Mais uma vez foi um grande prazer em conversar aqui no programa de Carrinho. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns por esse grande segundo semestre, especialmente pelo acesso do Caxias. Sucesso sempre e até uma próxima, Chumbinho. Cassiano, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer imenso falar contigo mais uma vez. Fico sempre à disposição. Gosto muito de conversar contigo, de participar do teu programa. As perguntas são bastante objetivas, bastante claras, buscando sempre saber exatamente o que está acontecendo e levar isso ao teu grande público. Espero que as respostas que eu tenha dado sejam aquilo que esclareça as dúvidas, e numa próxima oportunidade a gente continua à disposição para falar contigo, beleza? Um grande abraço e sucesso. Com certeza esclareceram. Obrigado pelo carinho. Newton Drummond Chumbinho, diretor executivo do Caxias, foi o convidado desta semana aqui do programa de Carrinho.